Você está ouvindo Ciência em Transe. Salve, salve pessoal, eu sou o Nathan Fernandes, sou jornalista e sou editor aqui do CP e esse é o Ciência em Transe, o podcast do portal Ciência Psicodélica, onde a gente explora o fascinante mundo dos psicodélicos. Se você ainda não conhece o CP, dá uma olhada lá nas nossas redes para você se manter informado sobre o mundo dos psicodélicos, com informações que são preparadas e coletadas com todo o carinho e amor científico aqui da nossa equipe. Acompanhando o cienciapsicodélica.com.br e o @psicodélicaciência no Instagram, você fica por dentro de tudo que rola sobre psicodélicos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E se você quiser apoiar o nosso projeto financeiramente, é só mandar um Pix aqui para o CP. Você consegue fazer isso lá no livepix.gg/ciência psicodélica. Lá você pode fazer doações que começam a partir de R$1. E se você quiser, dá até para deixar uma mensagem para a gente também. Mas bom, hoje a gente está aqui para ter um papo muito interessante sobre ciência psicodélica brasileira. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu queria pedir para os nossos amigos aqui se apresentarem para vocês saberem quem são as pessoas por trás dessas belas vozes que vocês vão ouvir aqui nos próximos minutos. Fala pessoal, meu nome é Bruno, trabalho com podcasts, comunicação, sou apresentador do podcast Relatos Psicodélicos e sou um psiconauta aí, curioso aí nesse tema. Boa noite, pessoal, ou bom dia, boa tarde. Meu nome é Lucas Maia, sou pesquisador, pós-doutorando no Instituto do Cérebro da UFRN, também faço parte do grupo Icaro da Unicamp, estudo o potencial terapêutico de psicodélicos aí desde 2010, faço parte do CP. Oi, gente, eu sou a Flávia, sou bióloga, pesquisadora, doutora em psicobiologia, né? Eu estudo na parte mais de neurobiologia da memória e dependência de drogas. Sou também participante aqui do CP. Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Eu sou a Joyce, sou uma mulher negra de axé, sou mestranda em neurociência e cognição pela UFABC, biomédica de formação, faço parte também do Icaro e estou junto aí somando no CP, trabalhando principalmente com a parte de redes sociais e redigindo alguns textos. É isso aí. Bom, gente, então eu já queria começar soltando dados já, que é acho que o principal, quando a gente fala em ciência brasileira, é o principal dado que todo mundo mais tem falado, pelo menos nos últimos tempos, né, que é aquele dado de que o Brasil é o terceiro país que mais produz estudos de impacto, ficando atrás só dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? E isso de acordo com um levantamento feito pelo David Lawrence, que saiu no Journal of Psychoactive Drugs. E eu queria saber, na visão de vocês, assim, por que vocês acham que a gente está nessa posição tão privilegiada? Bom, é bom explicar um pouco para quem está escutando, né, como é que é feito esse cálculo. Esse cálculo ele é feito a partir do impacto que um artigo, uma publicação tem. Esse impacto ele é medido a partir do número de citações que esse trabalho recebeu, ou seja, você foi lá, pesquisador ou pesquisadora, publicou o seu artigo, depois de um tempo uma pessoa, outro pesquisador viu e citou o seu trabalho no trabalho deles, recebeu uma citação. E quanto maior o número de citações, maior o impacto. Da mesma forma, o impacto das revistas científicas também é medido pelo número de citações dessas revistas. Bom, acontece que em 2019, se não me falha a memória, foi publicado o primeiro estudo com ayahuasca para pessoas com depressão resistente, um estudo randomizado, placebo-controlado, duplo cego, que na realidade foi o primeiro estudo com psicodélico para depressão resistente duplo cego. Antes havia sido publicado um estudo do grupo do Robin Carhart-Harris em Londres, mas que foi um estudo aberto, ou seja, não foi um estudo duplo cego, foi um estudo com psilocibina. Ou seja, por ter sido o primeiro, esse estudo
teve um impacto muito grande e ainda tem, e é muito citado. E é um estudo muito bem delineado, desenvolvido. Então, esse estudo, particularmente, é que puxa o Brasil nesse ranking. Quando são analisados estudos em termos de número de estudos, aí o Brasil não fica tão bem colocado, porque, enfim, a gente não tem como comparar com países que têm recursos, muito mais recursos e às vezes também legislações que permitem maior facilidade para o desenvolvimento de ciência como um todo e também ciência com psicodélicos, né? Ainda assim, o Brasil tem uma posição relevante porque alguns grupos no Brasil, a gente destaca aí também, acho que já vou citar, além do grupo, esse estudo sobre ayahuasca e depressão foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas também há grupos importantes na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também publica estudos que têm um impacto interessante. Tem um grupo da Unicamp também, que também tem algumas publicações importantes. Entre outros, não estou citando todos, mas estou citando aqueles que têm estudos de maior impacto. Mas se a gente considerar aí, por exemplo, estudos na linha antropológica, principalmente relacionado à ayahuasca no Brasil, tem um histórico muito longo, né, e pioneiro, podemos dizer, até por conta desse uso cultural, tradicional, social da ayahuasca no Brasil. Nesse ranking, esses estudos não acabam que não impactam muito bem por conta dessa questão que eu falei de número de citações e as citações de estudos clínicos, naturalmente, são muito maiores do que estudos antropológicos. Isso não é uma questão de qualidade e de valores, é apenas como a ciência acontece na prática, onde a ciência biomédica, querendo ou não, tem uma preponderância, inclusive, não é o tema do episódio, mas de certa forma né? Eu quero dizer que existe uma certa hierarquia, não sei se é muito bem essa, né? Não é bem essa palavra, mas uma hierarquia em termos de ciências biomédicas, ciências sociais, né? De certa maneira, as ciências sociais, ciências humanas recebem muito menos atenção, muito menos recursos, as publicações são feitas em revistas muito menores. Então, a ciência biomédica, especialmente psiquiátrica, né, ela tem todo um peso, né, que é regido por estruturas sociais também, enfim. Então, pegando isso que o Lucas, né, nos trouxe, assim, sobre... Eu acho que, assim, mesmo que né, esse ranking tenha colocado o Brasil, né, como terceiro colocado a partir do número de citações, né, o que, né, não tem a ver com quantidade ou mesmo qualidade dos trabalhos publicados, eu acho que é interessante, né, a gente está falando num episódio especificamente sobre ciência psicodélica do Brasil mesmo. Eu acho que a gente é um país que valoriza muito, né? Que a gente tem pesquisadores muito relevantes aqui no Brasil. Muito, né, na ciência biomédica, como o Lucas fala. E eu acho que tem... Eu não sei se hierarquia também é a melhor palavra, mas digamos assim, eu acho que dentro dos campos de conhecimento, né, essa ciência mais biomédica ela é muito mais valorizada, ela recebe muito mais recursos e investimento para ser desenvolvida do que outras, né, ciências humanas, por exemplo, tal como a antropologia, a sociologia também recebe. Mas a gente tem pesquisadores extremamente relevantes em termos mundiais, né? A gente tem o Drauzio Araújo, o Siddhartha Ribeiro, a Nicole Galvão, né? Todos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então que é um grande centro, né, da ciência psicodélica brasileira. A gente também tem o Toffoli, né, Luiz Fernando Toffoli na Unicamp, o Jaime Hallac, né, na USP, Rafael Guimarães dos Santos. E interessante, assim, que muitas vezes a gente vê dentro de um campo de conhecimento, a gente vê inicialmente pesquisas, né, a ciência básica se desenvolvendo num primeiro momento, né, para a gente conseguir estabelecer segurança, né, explorar diferentes conhecimentos sobre farmacologia, né, conhecimentos muito básicos. E o interessante no Brasil que eu vejo que foi um pouco ao contrário, assim, eu acho que a gente já tinha, né, desde a década de 50, 60, 70, vários trabalhos a nível mundial mostrando a segurança, né, vários trabalhos investigando diferentes psicodélicos,
E aqui no Brasil a gente começa com força já, né, com estudos clínicos mesmo. Não que não houvessem outros estudos, eu não conheço, mas talvez já existissem, mas eu vejo que é muito mais recente a pesquisa pré-clínica, a pesquisa básica, né, que utiliza modelos animais, por exemplo, né, roedores, camundongo, rato, células, né, os organoides, né, que o Stevens Hem, né, que também é um grande pesquisador, né, da UFRJ, que compõe esse time de peso, assim, da ciência psicodélica brasileira. Mas eu vejo que outros pesquisadores dentro da ciência básica, né, então, Cristiane Stern, da UFR, que a gente tem um artigo dela, junto com a aluna dela, a Daiane Daneluz, que escreveram sobre ayahuasca e medo, né, como o chá de ayahuasca, então, reescreve as memórias traumáticas. Então, esse texto está no nosso site, para quem quiser conferir. E a gente tem outros, né, então a gente tem o próprio Siddhartha também trabalhando com LSD em modelos animais, com o Felipe. A gente tem trabalhos ali, acho que da Nicole Galvão com macaco. Então, acho que é interessante, assim, esse movimento que o Brasil vem sendo feito, né? E não só em termos de pesquisa, mas eu acho que a gente tem um movimento de pessoas que pensam sobre a temática de psicodélicos bem forte no Brasil, né? Então, a gente tem tanto de pessoas que são psiconautas, né, que experimentam, mas também de uma série de profissionais que estão pensando como que vai ser futuramente essa realidade, porque é uma realidade, né, da psicoterapia assistida com psicodélicos. E aí eu acho que é legal, não sei se a gente entra agora, mas também de falar do grande papel da Associação Psicodélica do Brasil, a APB, que é um dos nossos apoiadores também, né? Então acho que por conta de tudo isso, assim, que o Brasil, ele ocupa um espaço extremamente importante dentro do cenário dos psicodélicos em termos mundiais. Vou costurar um pouco entre o que o Lucas comentou e o que a Flávia comentou. Mas em palavras bem características da Joyce, Nathan, eu acho que a resposta para a sua pergunta, ela vem em duas palavrinhas que para mim são muito características do brasileiro quando faz pesquisa, e eu tô percebendo que isso também se enquadra muito bem nessa parte da pesquisa psicodélica, que é excelência e resiliência. Porque a gente entrega uma pesquisa, né, como o Lucas comentou, feita aqui com muita excelência, né? O primeiro estudo padrão ouro, né, que é o duplo cego, randomizado, controlado por placebo, é um padrão ouro nas ciências biomédicas, e o Brasil foi o primeiro país a desenvolver um estudo padrão ouro com ayahuasca para tratamento de uma doença que é muitas vezes chamada aí a doença do século, não é? Uma doença, né, que alcança muita gente. Então, assim, e aí entra também a segunda palavra, que é a resiliência, justamente pelo que também já foi comentado, né? A falta de investimento aqui no Brasil é chocante, assim, é assustador, do tanto que a gente desenvolve pesquisas excelentes com materiais que em países do primeiro mundo as pessoas poderiam achar até impossível se fazer ciência. E a gente faz ciência de qualidade, e a gente faz ciência crítica. Então, eu acho que vem muito por isso, sabe? Um conjunto entre a resiliência dos pesquisadores que estão aqui muitas vezes trabalhando sem investimento, com um atraso nos repasses para as universidades, com professores sem receber, e mesmo assim a gente produz coisas muito incríveis. E acho que uma parte disso também se deve a contribuições que não se iniciam única e exclusivamente na ciência acadêmica, né? Porque a gente teve esse primeiro estudo com a ayahuasca, num padrão ouro biomédico, justamente porque a ayahuasca tem essa característica singular de, no Brasil, ser legalizada, né? A ayahuasca não é proibida. Então, você tem uma facilidade maior de produzir ciência com uma substância que não é proibida, do que com uma substância que, além de ser proibida, pode ser muito estigmatizada e afins. Então, os movimentos, tanto dos movimentos sociais, né, quanto das lutas das religiões ayahuasqueiras, dos povos indígenas, das pessoas que faziam uso da ayahuasca muito antes de um cientista levar a ayahuasca para o laboratório,
essa luta fundamentou, pavimentou a estrada para que a ciência pudesse vir depois trazendo as suas contribuições. Então, eu acho que tem esse caminho anterior que facilita também que o Brasil entre nessa caminhada ganhando destaque, né? Saindo à frente, apesar dos pesares. E aí, eu acho que costura um pouco com essa parte das ciências que a gente comentou sobre a dicotomia, né, entre ciências humanas e ciências biomédicas. As ciências biomédicas, elas ganham muito mais destaque, ganham muito mais investimento, principalmente porque tem uma indústria que fomenta, né, para além do investimento estatal das universidades públicas brasileiras, eu também tenho essa possibilidade de ter uma indústria que está de olho no produto dessa ciência, no produto final dessa pesquisa. E isso também favorece com que esses pesquisadores tenham mais facilidade, tenham mais investimento, tenham mais abertura para pesquisar sobre isso. Enquanto as ciências humanas, em geral, e aí eu vou falar assim de uma forma muito leiga, porque eu não sou das ciências humanas, eu sou da parte biomédica. Mas as ciências humanas, em geral, elas trazem aí como produtos uma visão crítica, inclusive muitos apontamentos de crítica social, né? E com as ciências humanas voltadas para os psicodélicos, não é o contrário. A antropologia está aí falando sobre os direitos dos povos indígenas, do quanto, inclusive, a pesquisa biomédica está interferindo nesses direitos. Então, acho que tem muito disso, sabe? O produto das ciências humanas, muitas vezes, ele vem como uma crítica social. E esses apontamentos, eles não são tão interessantes, né, para alguns grupos hegemônicos, digamos assim, para esses grupos que costumam financiar as pesquisas. Então, acho que tem um pouco disso também nessa glamorização das pesquisas biomédicas, enquanto as pesquisas de ciências humanas não ganham tanto destaque, apesar de serem tão importantes quanto, ou às vezes até mais, né, de serem avaliadas aí até mesmo para seguridade, né, da continuação das pesquisas, da continuação das vivências, da seguridade dos grupos que usam os psicodélicos e afins. Mas eu acho que tem um pouco de tudo isso, e eu concordo com o que o Lucas e o que a Flávia falaram, de que às vezes o Brasil ele sai na frente com a ayahuasca, com as pesquisas com a ayahuasca, novamente, né, por excelência, e aí tem muitas citações, mas tem essa contramão, né, esse feedback que a gente não tem tanta injeção de cash, de money, de dinheiro nas nossas pesquisas, e isso futuramente pode mudar esse cenário, né? O que hoje o Brasil está aí bombando com aspas, né? Mas está bombando com as pesquisas, principalmente com a ayahuasca, e também entrando em outras, né? Teve uma pesquisa bastante importante com a LSD, feita lá na Unicamp, com o professor Toffoli, com a Isabel. Então, tem outros psicodélicos sendo explorados também. Isso pode mudar futuramente justamente por causa dessa parte de infraestrutura, dessa parte de financiamento que ainda é deficiente em alguns pontos. Eu só quero fazer uma correção aqui nos dados propriamente ditos, que agora eu chequei a publicação original novamente, e é o seguinte, esse ranking, um detalhe que ele foi feito em 2021, então hoje pode ser que já tenha mudado um pouco, porque nos últimos anos tem crescido muito o investimento em estudos em outros países e não na mesma proporção no Brasil, né? Mas de 2021, então, esse artigo ele fez um ranking com os 50 artigos, as 50 publicações mais bem citadas na ciência psicodélica. Dessas 50, 5 deles são do Brasil, que está em terceiro lugar, à frente da Suíça com 4, e no primeiro lugar está os Estados Unidos com 15, em segundo o Reino Unido com 13, né? Ou seja, apenas 4 países reúnem mais de 90% da produção científica mais relevante sobre psicodélicos. Então, assim, o que coloca o Brasil em terceiro lugar é o fato de ter 5 artigos, é o número de artigos mesmo. Aquele artigo que eu mencionei, que é o artigo da ayahuasca, o estudo clínico desenvolvido
pelo grupo do professor Draulio, Fernanda Paiano Fontes, na UFRN. Dentro desses 50, ele está em sexto lugar, é o sexto mais citado. Ele recebeu uma média anual de citações de 38 citações por ano. Os cinco que são os cinco primeiros lugares marcam de 38 a 50 citações por ano, o que mostra que ele é muito bem mesmo, está entre os seis, mas mesmo assim está com um nível muito próximo dos primeiros. Lá da minha experiência de não cientista, assim, né? Quando eu faço... Acho que principalmente rolou muito isso quando eu fui fazer um episódio sobre a ayahuasca lá no Relatos, que toda a pesquisa da parte antropológica mesmo, né? Social, assim, e de histórica mesmo, assim, né? Principalmente, acho que do Santo Daime, né? Das religiões ayahuasqueiras, eu achei muito, assim, grande parte, assim, o conteúdo era brasileiro, assim, né? Tinha muito artigo escrito na década de 90, assim, tinha muita gente falando sobre isso de alguma forma, assim, né? Em tese de mestrado e tudo mais. Tem a Bia Labate, a Sandra Goulart, assim, antropóloga também. E aí, quando eu ia para a parte do episódio mais de científica, assim, né? De entender o que é a substância, assim, os efeitos e tudo mais, os estudos, tinha também muita coisa em português, só que eu percebi que, tipo, por exemplo, a parte antropológica era, assim, majoritariamente coisa principalmente latino, assim, não só em português, né, mas tinha muita coisa em espanhol. Agora, a parte da medicina psicodélica, assim, né, por assim dizer, era muita coisa em inglês, tinha muito conteúdo em inglês, assim, que batia muito de frente, assim, com as publicações em português. E aí eu falei, caramba, velho, tipo, mudou muito, assim, foi bem... Eu que não tenho essa análise aí, não tinha pensado sobre isso, uma coisa bem evidente, assim, tipo, é fácil de perceber. Mas eu acho que tem mais uma questão, Bruno, aí, que não porque realmente a pesquisa biomédica a gente majoritariamente publica em inglês, assim, né, internacionalmente. Eu não, eu acho que eu tenho a sensação de que assim a antropologia, a sociologia tem muita relevância também, né, no contexto social onde se produz o conhecimento. Verdade, os artigos sobre a ayahuasca antropológicos eram todos em português. E nos estudos, mesmo os brasileiros, né? Tipo, acho que teve até um estudo do Lucas, assim, que tinha acabado de sair na época, né? Que o Lucas participou. Acho que, eu não lembro se, acho que o Dimitri também participou, não recordo agora, mas que ele era em inglês também, eu lembro disso, pode crer, é verdade, faz sentido. Tem isso, né? Nas ciências biomédicas, meio que você. É feio falar isso, mas meio que você queima os seus resultados. De publicar só em português, porque não vai ter. É como se não tivesse prestígio, né? Se você publicar em revistas nacionais. Então você acaba tendo que publicar em inglês até para alcançar mais pessoas, mesmo que você esteja publicando algo produzido no Brasil, que seja voltado para a população brasileira, que seja dados de população brasileira, mas assim você precisa exportar isso para a língua inglesa para poder alcançar as pessoas, para poder melhorar o seu currículo, para poder conseguir financiamento por currículo bom e afins, né? Tem toda essa burocracia da ciência que vai além até das vontades do pesquisador. Algumas revistas, principalmente brasileiras, elas publicavam a versão em português e em inglês, mas atualmente são muito raras as que ainda fazem isso. A maioria passou a publicar só em inglês, até porque para a revista publicar em duas línguas é mais caro, né? E quando é uma revista de fora, aí só publica em inglês mesmo. Isso é falar que me lembra o papo que a gente teve no primeiro episódio de como a ciência é ocidentalizada, né? Se você precisa validar o seu estudo em inglês, é porque tem uma hierarquia aí, né, do que vale mais, do que vale menos, né? É um Sim, reflexo, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante que a gente consiga se comunicar, né? Assim, a ciência que está sendo produzida em diferentes partes do mundo, a gente Verdade. consiga trocar é. essa informação, ter acesso até para poder repensar, né? Que pesquisa que a gente vai fazer, o que é necessário, quais são as peças do quebra-cabeça que estão faltando. Não, É, tem que ter uma língua única para a ciência, senão não atinge, Total. não conversa, como você está falando mesmo. Mas, de alguma maneira, poderiam existir opções para publicações em duas línguas, dependendo da publicação, dependendo do contexto, porque realmente se você faz um estudo sobre o Brasil, né, no contexto brasileiro, e só publica em inglês,
se tivesse um espaço para publicação também em português, enfim. Isso me lembra até lembra, Lucas, eu acho que foi um congresso que teve em São Paulo, não vou me lembrar qual que foi, mas a gente estava conversando justamente sobre a necessidade de a gente também ter uma questão, uma coisa é a ciência, né? Então, o que está se produzindo, o que está se investigando. Mas tem uma outra questão que é acesso à informação, né? E como eu comentava com o Lucas, assim, que eu tinha vontade de escrever um capítulo de livro sobre psicofarmacologia, sobre como que as drogas psicodélicas agem, né? De forma mais específica, porque quando a gente olha os livros, agora essa tendência está mudando, a relevância que os psicodélicos têm hoje em dia é muito maior, né? Então, nos livros didáticos isso está sendo incluído de forma um pouco melhor, digamos assim. Mas antes a gente não tinha muito, a gente queria saber como que a ayahuasca age, a gente não encontrava isso num livro sobre drogas, né? Um livro sobre psicofarmacologia. Então, acho que é pensar isso, né? A gente conversando entre cientistas, eu acho que é uma questão, né? A gente conversando, né, para a educação, digamos assim, da população, que é brasileira, no nosso caso, acho que tem uma outra demanda, né, de livros didáticos que falem mais sobre os psicodélicos. E uma terceira seria a difusão do conhecimento, que eu acho que é um pouco o que a gente aqui no CP tenta fazer, né? Que é para que outras pessoas tenham acesso a informações de qualidade, né? Que tenham uma base científica mesmo. Mas só uma outra reflexão que eu queria fazer, assim, rapidinho, lembrando de um amigo meu, que ele trabalha mais na linha da filosofia, da biologia, da filosofia da ciência, é o Claudinho. Pensando nessa questão, né, do porquê que a ciência biomédica ela é tão mais valorizada do que as ciências humanas, eu acho que fica aqui esse pensamento para a gente talvez incluir um episódio sobre isso, chamar alguém, Bia Abate, sei lá, alguém que queira discutir isso. Mas se pensava muito assim, se acreditava que essa ciência biomédica, as ciências duras, né, o investimento nisso, a descoberta dessa verdade, né, dessa idealização do que é verdade, do que é o conhecimento, que a gente conseguiria agarrar, conseguiria dominar, né? E construir remédios, né? Não só remédio no sentido né, sentido de remédio que a gente consome quando está doente, mas soluções mesmo para os nossos desafios, para os problemas da humanidade, né? Então, sei lá, e aqui eu estou pensando desde assim, tá tudo bem a gente né, ter um modelo econômico e de emissão, né, de produção de extração de matéria-prima, né, redução do meio ambiente, e aí produção de vários objetos, de várias coisas, e emissão de poluição, né, porque a gente consegue, a ciência ela é capaz, então, de reverter esses prejuízos que a gente está causando no meio ambiente e no mundo. E, na verdade, esse meu amigo, o Claudinho, a gente discutia muito isso, assim, eu tenho opiniões sobre isso, mas eu não estudo isso. Mas fez muito sentido que se acredita muito nisso como se a gente vá conseguir ter uma sociedade mais igualitária ou uma sociedade com mais acesso, né, aos recursos materiais que vão levar à felicidade das pessoas, etc. Enquanto que as ciências humanas talvez elas consigam produzir outro tipo de tecnologia, né, diferente da ciência biomédica ou ciências duras, mas que possam talvez refletir sobre a nossa forma de viver, né, o padrão que a gente tecnologias que não, tecnologias talvez mais humanas, né, de conseguir promover maior qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que para mim é um pouco essa reflexão assim que fica dessa questão do investimento em uma só área do conhecimento em detrimento de outra. E eu queria perguntar para vocês sobre quantidade, assim, porque eu lembro que quando eu entrei na Galileu, em 2014, eu já queria fazer matéria sobre psicodélicos, apesar de não ter todo esse envolvimento, né? Mas eu só fui conseguir fazer em 2018, exatamente quando saiu a pesquisa da UFRN, né, da Fernanda Palhano, com o Draulio, que aí eu consegui ter um estudo de fato de peso para usar como embasamento e justificar, escrever uma reportagem sobre o assunto. E desde então, nossa, parece que abriu a porteira, né? Saiu um monte de pesquisa, a gente tem vivido esse renascimento, o próprio CP é resultado disso, né? E aí eu queria entender com vocês, assim, vocês veem esse crescimento dentro do Brasil, assim, também, de pesquisas diferentes e em número também? Sim, eu vou até aproveitar para citar novamente alguns e
há outros também que não foram citados, que eu acho que é importante dar nome às pessoas que estão fazendo ciência psicodélica no Brasil, né? Mas, respondendo à pergunta, com certeza tem aumentado nos últimos anos o número de pesquisas e o número de pessoas e grupos de pesquisa fazendo pesquisa com psicodélicos. Ainda há uma série de dificuldades no âmbito legal, né, para fazer pesquisa com essas substâncias. A ayahuasca é uma exceção e essa é o que coloca uma vantagem no caso do Brasil, porque pelo fato de ter uma regulamentação do uso religioso no Brasil, isso facilita o acesso à substância e facilita a realização de estudos. Para fazer estudo, por exemplo, com psilocibina, a burocracia, as autorizações e a importação da substância, tudo isso são processos demorados, burocráticos e caros, embora não impossíveis. Então, como a Flávia citou, e eu repito, né, os principais centros de pesquisa no Brasil estão na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde pesquisadores como Draulio de Araújo, Siddhartha Ribeiro, entre outros, infelizmente não dá para a gente citar todo mundo aqui, né? Vamos citar os expoentes principais. A Nicole Galvão. Lucas Maia. Nicole Galvão, Fernanda Falhano, Lucas Maia está aí no meio, no bolo. Temos também em São Paulo, né, na Unicamp, principalmente, o professor Luiz Fernando Toffoli. No Rio de Janeiro, tem um grupo que é relativamente novo na área, que é do professor Daniel Mograbi, na PUC do Rio. Também estão entrando nesse campo aí, fazendo estudos importantes. Temos, como a Flávia citou também, o Stevens Rein, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez estudos muito importantes também com células-tronco e nessa linha de neurogênese. Em São Paulo, ainda na USP, em Ribeirão Preto, como citado, Rafael Guimarães dos Santos, Jaime Halleck, principalmente com psicodélicos. Na linha de cannabis, eles são pioneiros também, lá com José Alexandre Kripa, Antônio Zuardi, entre outros. Tem uma representação importante internacional, o pesquisador Eduardo Chamber, que é coordenador do Instituto Faneros, também tem estudos importantes aí no Brasil. Tem o pessoal da Associação Psicodélica do Brasil, vou citar dois nomes que são os que estão mais no início, assim, né, e também tem uma atividade científica importante, o Fernando Bezerra e o Sandro Rodrigues. Na Unifesp, o professor Dartil Xavier, em parceria também com o Eduardo Chamber, com o Bruno Rasmussen, também tem uma participação, Bruno Ramos Gomes, que também trabalha nessa área há muito tempo. E não citei, não é a minha área, a minha especialidade, mas dentro de estudos sociais, da antropologia, como já foi mencionado aqui, a Beatriz Labate é a grande expoente, pioneira no Brasil em estudos com ayahuasca e outras plantas. Temos também a Sandra Goulart, juntamente com a Bia também, e mais recentemente cito também a Isabel De Rose, que tem trabalhado com ayahuasca já há bastante tempo, está muito envolvida, e algumas iniciativas mais recentes que ainda estão em desenvolvimento, ainda não tem publicações propriamente dita na área, então ainda não são reconhecidos, mas mostra que está havendo esse crescimento, né? Por exemplo, aqui na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, tem um grupo estudando, padronizando extratos de cogumelos psilocybe para uso clínico, um trabalho importante está sendo desenvolvido aí. E tem mais esses estudos espalhados aí pelo Brasil, principalmente também em modelos animais, que não dá para a gente citar todo mundo aqui, mas é visível esse crescimento e o interesse geral, né, na ciência. Eu queria aproveitar a oportunidade, tanto do episódio, do tema do episódio, como da bancada que a gente tem aqui hoje, assim, que, assim, para mim, né, entender que existia, vamos dizer assim, né, entre aspas, uma cena de psicodélicos no Brasil, falando em termos de produção científica e de estudo sobre o assunto, para mim foi uma coisa que foi quase que uma descoberta, assim, né, de começar a pesquisar na internet o assunto e dar de cara com aquelas velhas referências de, né, Robert Carhart Harris, toda aquela galera lá da gringa, assim, estudando isso, né, que são as pessoas mais no holofote. E aí, em dado momento, falando, pô, mas e aí, e para cá mais perto, né, o que tá rolando? E encontrar pessoas que, na época que eu, acho que foi 2015 ali, que eu estava
entrando mais nesse assunto, encontrar pessoas que estavam fazendo isso no Brasil, né? Eu lembro que na época eu comecei a produzir um documentário que nunca saiu, assim, né? Um dia vai sair aí, quem sabe pelo CP, com quem estava produzindo estudos na época sobre isso. Eu lembro que eu fui falar com o Dartil Xavier, eu entrei em contato com o Toffoli, enfim, a gente conversou com uma galera aí A gente falou com o Bruno Rasmussen lá na clínica dele também, que ele estava na época estudando ibogaína, e eu lembro que aquela sensação, assim, de tipo, caralho, peraí, tá rolando muito mais próximo do que eu imaginava. Eu também estava morando em São Paulo, né? Eu estava morando em São Paulo, um lugar onde estava próximo também de onde estava acontecendo, uma parte disso estava acontecendo, né? Por ali. E eu tinha muito fácil acesso a essas pessoas que estavam produzindo enfim, essas publicações e tudo mais. Acho que muito porque também era mais escasso, né? Então não tinha muita gente indo atrás dessas pessoas para, enfim, fazer um documentário, ter uma entrevista, né? Então era muito mais fácil falar com eles. E eu queria entender de vocês, assim, que para mim, assim, eu enxergo como meio que uma nova geração, assim, né, dessa ciência psicodélica brasileira, assim, que vocês fazem parte disso, assim, ativamente, né, principalmente Joyce, Flávia, Lucas, que estão aí, né, nesse rolê, né, e eu queria entender, assim, como que vocês perceberam que era uma possibilidade, de fato, dentro da academia, estudar essas substâncias, né, quando que vocês olharam e falaram, tipo, putz, existe um campo onde eu posso seguir uma carreira direcionada de alguma forma para isso, né? Eu sei que às vezes a gente tem que fazer um estudo que não é tão a ver com o que você queria fazer naquele momento e tudo mais, mas como que vocês olharam e seguiram, falaram, puta, não, dá para seguir por esse caminho, assim, Nathan pode falar também do ponto de vista dele de jornalista, né? Mas queria ver aí também o que nossos cientistas acham sobre isso aí. Bruno, para te responder como que os psicodélicos entraram na minha vida acadêmica, eu vou te dizer que veio assim, do momento que eu não esperava nada e surgiu tudo, sabe aquele momento? No meio da pandemia, caos total, o mundo acabando, presa dentro de casa, e nos primeiros 3 meses o que o acadêmico fazia? Além de dormir o primeiro mês inteiro, fazia curso, né? Fazia aula, videoaula, curso na faculdade lá do outro lado do país. E aí, no meio de tudo isso, dessas possibilidades, né, de poder alcançar espaços que fisicamente eu não tinha como alcançar, né, seja pela distância, seja porque financeiramente eu não conseguiria arcar com o curso presencial dessa magnitude, eu comecei a alcançar alguns desses espaços e me deparei com a Unifesp, com um curso de verão da psicobiologia da Unifesp, que é bastante conhecido aí para quem é dessa área de psicologia e também entrelaçando aí com a biologia, né? E lá é assim, um turbilhão de ideias, né? Várias coisas acontecendo, tem sono, tem humor, tem fármacos, e no meio de tudo isso surgiu um nome. Falaram, tem um menino aqui, ó, um menino assim, né, gente? Pode dizer, tem um cara aqui na Unifesp que estudou ayahuasca. Sim, totalmente fora da casinha, vamos dizer. Para mim era fora da casinha, né? Eu não conhecia nada desse universo. Mas quando eu ouvi, falei, gente, ayahuasca, que isso? Que nome é esse? Quem é essa pessoa? E aí fui, né, investigar, fui atrás. Estava às vésperas de começar o meu TCC. Meu TCC ia ser sobre álcool, dependência de álcool. Então era farmacologia, mas era outras coisas, né? Outro mundo. Era uma droga muito mais pesada, né? Mas assim, era outro universo. E aí a pandemia veio e jogou um balde de água fria, porque eu não poderia fazer mais esse TCC com álcool, porque ele precisaria de animais, né? De roedores. E a gente não conseguia, os animais estavam sendo exclusivamente direcionados para pesquisas com Covid. Então teve, sabe assim, essa questão de, meu Deus, você não vai fazer esse TCC, não vai surgir nada daí. E aí eu lembrei, falei, gente, eu lembro desse nome que eu ouvi lá na Unifesp, era Dimitri Daldegan Bueno. E aí eu fui atrás, falei, gente, eu tava lá ainda no grupo da Unifesp, do WhatsApp, falei, galera, quem conhece esse Dimitri? Alguém tem um contato dessa pessoa? Essa pessoa é alcançável? Eu sei que ele é um pesquisador, né? Faz pesquisa com uma coisa muito foda, mas será que dá para entrar em contato com ele? E aí o pessoal me passou o número de WhatsApp dele,
Eu mandei mensagem para ele, assim, super achando que não ia ter nem resposta, né? E aí ele me respondeu muito na boa, trocou ideias comigo, trocou ideias sobre o meu TCC. Ele nem estava no Brasil na época, o Dimitri já estava lá na Nova Zelândia trabalhando com outras coisas, né? Não estava mais trabalhando com a ayahuasca, mas topou ser meu co-orientador do meu TCC. E aí eu comecei a pesquisar ayahuasca a partir dessa conexão. Então veio desse lugar para mim, né? Veio desse lugar de não dá para fazer nada no laboratório, com as condições que eu tinha ali naquele momento. Mas eu conseguiria fazer um trabalho teórico. Então eu decidi fazer uma revisão sistemática sobre a ayahuasca, que era algo que não tinha tantas ainda, né? Eu conversei com o Dimitri, ele inclusive me deu esses direcionamentos, né? Já tinha experiência e foi uma coisa muito incrível, porque a aluna de graduação não sabe muitas vezes como que é que faz ciência, assim, de grande porte, né? Como que faz ciência com as coisas que aparecem na TV? A ayahuasca já estava passando nessa época na TV, já tinha notícias sobre isso. Então os psicodélicos, ele veio muito assim, quebrando esse paradigma, né? Porque me mostrou um pouco sobre como é o pesquisador para além da pesquisa e também com essa parte foi na pandemia, foi no momento em que eu não podia sair de casa, mas eu conseguiria fazer um trabalho com o Dimitri lá na Nova Zelândia e eu aqui na pandemia isolada. Então foi assim muito diferentão. Eu acho que é uma história interessante de contar. Daí que veio o ímpeto, assim, né? Aliás, o ímpeto não, mas daí que veio a possibilidade de trabalhar com a ayahuasca. Legal. Eu vou falar rapidinho, porque, na verdade, eu não trabalho diretamente, né, na pesquisa que eu conduzi desde a iniciação científica e tal. Eu não trabalhei com psicodélicos. Tenho interesse desde 2016 e tal, mas, enfim, meus caminhos foram outros, né? Entrei para estudar um pouco neurobiologia da memória e gostava muito de drogas, e aí fui indo para um caminho que é mais fácil, digamos assim, entre aspas, mais desenvolvido no país, que é a droga, né, propiciando problemas, né? Então, nessa perspectiva da dependência de drogas, o uso prejudicial. Mas ainda assim, se por um lado eu falei que a gente tem muita pesquisa sendo feita, né, que é um país importante para se fazer ciência psicodélica, por outro, tem muitos desafios, assim, né, que tanto o Lucas quanto a Joyce já comentaram. A ayahuasca é mais fácil de conseguir, de trabalhar com a ayahuasca, já que não é uma substância proibida. Então, dentro de contexto ritualístico, né, é produzido e utilizado, então os grupos conseguem, né, adquirir a substância nesses grupos religiosos, né, os xamânicos, enfim. Mas outras substâncias são mais difíceis. E aí, como exemplo, eu trago o MDMA, que era, né, durante o meu doutorado, então eu estava com meu projeto, estava tendo vários resultados negativos, eu não estava conseguindo padronizar algo que eu gostaria e tal. E eu cheguei a pensar, acompanhava já a literatura, parte da literatura de ciência psicodélica, e queria saber se o MDMA poderia modificar memórias aversivas, né? Poderia atenuar o componente aversivo, parecido com o que lá a Daiane e a Cristina fizeram na UFPR. E aí eu fui pro segundo momento, que era, tá, e agora a gente precisa adquirir essa substância, né? Então, assim, trabalhar com drogas, assim, sei lá, mesmo morfina que eu trabalhei durante o meu mestrado, já não é muito fácil, né? Porque não é uma substância que a gente compra na farmácia. Então, o MDMA, que é uma substância que é ilegal, é muito mais difícil. Mas eu diria, assim, que ela é um pouco semelhante com, por exemplo, com quem trabalha com cocaína e não tem grana para comprar de importação. Então, né, um dos possíveis caminhos seria fazer uma parceria com a Polícia Federal, né, e pegar a substância de drogas apreendidas, né, num segundo momento fazer a purificação dessa substância e aí trabalhar. Então, era um caminho muito longo, assim, para fazer como um projeto paralelo ao doutorado, né, e eu acabei desistindo. Mas é um desafio. Então, só um comentário bem breve, assim, eu lembro que quando eu vi a história, acho que do Dartil e do Chamberg, talvez, quando eles foram fazer aquele estudo lá que rolou com, acho que, não sei se foram 3 ou 6 pacientes, junto com Álvaro Jardim e a Dora Jardim,
eu lembro da dificuldade que foi para pegar, era uma quantidade mínima de MDMA, e já foi uma burocracia do caramba, uma puta grana, e eles foram pessoalmente lá para assinar e não sei o quê. Tipo, nossa, só de ouvir essa história, é um podcast inteiro só esse trâmite de conseguir sei lá quantas que é, se é 1 grama, se é 10, se é 5 gramas de MDMA, né? Bizarro. E isso que é assim, né? A questão da gente estar pensando em comprar, importar, né? Então, algum laboratório internacional que produza de forma purificada e consiga essa importação. Então, autorização, não sei se da Anvisa, mas enfim, tem trâmites legais, assim, de órgãos superiores e depois até chegar na universidade. São muitas Nossa. fases. E aí tem essa outra possibilidade que é via apreensões, né? De drogas que são ilegais. Mas aí é isso, assim, conseguir, né? Eu não sei exatamente o caminho, mas uma aprovação judicial mesmo, uma autorização da justiça, né? Conseguir a parceria com a polícia, fazer a Nossa. purificação, fora aprovar no Parece comitê de mais ética. difícil. Eu mesmo passei por isso, vivi isso na pele, porque durante o mestrado que eu fiz lá na Unifesp com o professor Elisaldo Carlini, que é um pioneiro no estudo sobre cannabis, né? A gente tentou importar alguns produtos farmacêuticos contendo canabinoides, além de muito demorado, difícil, burocrático, muito, muito burocrático. Só o processo que a substância estava sendo doada ia ficar em torno de R$ 10.000 na época, que é 2010, tem tempo. Hoje, com certeza, estaria mais caro. Mas R$ 10.000 envolve autorizações de pesquisa junto à Anvisa, a Anvisa que faz esse trâmite. Ela responde também a órgãos internacionais que controlam o transporte de substâncias proscritas no mundo, tem limite de quantidades, inclusive, também. Envolve, então, essas autorizações que são pagas porque elas são processos que não sei bem explicar, mas elas envolvem todo um trâmite, assim, você paga com um guia de recolhimento da União e também inclui questões relacionadas ao transporte da substância, que dependendo tem que ser transportada em gelo seco, ela tem que ser armazenada em algum lugar quando vai chegar, etc. Então, o processo é muito caro mesmo, é mais caro do que fazer a purificação de uma substância se houver um laboratório, por exemplo, na universidade que tem esse know-how. O grande problema é o seguinte, é que muitas vezes para fazer a purificação você precisa de um que é chamado de padrão. É que para você poder, você tem que ter uma referência da substância pura padrão para poder depois comparar com aquilo que você está extraindo. É um processo químico, não a gente vai entrar em detalhes aqui, mas esse padrão ele precisa ser importado de uma indústria que produz esse padrão de forma pura e as indústrias que produzem são fora do Brasil, são internacionais. Então, de qualquer maneira, você vai gastar. Aí tem que ver onde vai gastar menos e onde vai ter o resultado mais rápido, né? Mas voltando para a sua pergunta, Nathan, eu terminei a graduação em biologia na Universidade Federal de Goiás, decidi ir para o mestrado na Universidade Federal de São Paulo, onde tem o departamento de psicobiologia. Cheguei lá para estudar sono, acabei conhecendo o professor Carlini, descobri que ele estudava cannabis e lembro de eu ter pegado um livro na biblioteca da psicobiologia, que era um livro que eu tenho até hoje, sobre o segundo simpósio internacional da cannabis medicinal, que foi realizado pelo professor Carlini e colaboradores lá. E eu peguei esse livrinho, um livrinho verde assim, que mostra ali os vários estudos apresentados durante o simpósio sobre o potencial medicinal da cannabis. E eu peguei aquilo e fiquei louco, né? Fiquei encantado, assim, porque nessa época também eu estava começando a conhecer sobre plantas psicoativas, tanto pessoalmente, experiências pessoais, quanto cientificamente. Estava estudando farmacologia, estudando efeitos de plantas medicinais. Aí eu vi que existiam estudos com cannabis. Falei, poxa, que legal, não sabia. Tem gente fazendo aqui. E aí essa foi a minha porta de entrada. E aí eu acabei fazendo mestrado lá com ele. Depois veio a ayahuasca. Os estudos biomédicos eram mais incipientes na época, mas fui vendo que já existiam também e até que decidi estudar isso no doutorado. É legal ouvir vocês falando
de como veio esse interesse, como vocês entraram na pesquisa, assim, porque quando eu não conhecia ninguém, né, que pesquisava e tal, na minha cabeça, todos os pesquisadores tinham decidido pesquisar ayahuasca, por exemplo, ou qualquer psicodélico, porque tinham experimentado e... Porque era o meu, o meu caso, né? Eu tive a experiência e fiquei encantado. Eu pensei, nossa, todo mundo que pesquisa deve ser assim, né? Mas não, a gente vai vendo que cada um entra por uma porta, né? Eu lembro que eu entrevistei a Fernanda Palhano na época quando saiu o estudo da UFRN, e ela falou, não, eu nunca experimentei ayahuasca. Aí que me caiu, eu falei, ué, como ela nunca experimentou ayahuasca que está pesquisando ayahuasca? Eu falei, realmente, né, não precisa. Mas é legal ouvir essas histórias, né? Hoje em dia parece que tem mais gente, a impressão é que tem mais gente chegando por conta da ciência psicodélica do que experiências pessoais. E depois, eventualmente, tem experiência pessoal depois que já está estudando, porque é natural desenvolver uma curiosidade e também para poder entender melhor aquilo que está estudando, né? No entanto, eu acho que há mais anos atrás era mais comum mesmo, como você falou, o contrário. A pessoa ter a experiência e decidir estudar isso cientificamente. Só uma pergunta de percepção mesmo rapidinho. Hoje, né, que já é diferente de quando vocês começaram, assim, é diferente de quando eu e o Natan entramos em contato também com esse assunto. Eu já sentia na época, conversando com os pesquisadores na época, que existia um grande estigma, né, dentro da academia com o assunto dos psicodélicos, assim, né? É uma coisa meio queimação, né? Então, eu queria entender se hoje em dia ainda é muito forte. Eu sei que existe ainda, né? Uma pergunta meio tola, assim, claro que ainda tem, mas ainda é tão forte assim ou já virou aquela coisa de não, já, hoje em dia já é mais, pô, até legal, né, em algumas rodas, assim, né, até uma coisa corajosa de se estudar, não sei, qual que é a percepção que vocês têm, assim? Eu acho que mudou, com certeza tem mudado. Aí desde 2010, que é a minha prática, né? Com todo esse boom dos psicodélicos, a ciência psicodélica, o potencial para transtornos psiquiátricos que tratamentos convencionais têm pouca eficácia, isso tem mudado a opinião pública geral sobre psicodélicos. Antigamente, antes de 2010, isso era muito mais considerado uma coisa assim excêntrica, visto com risadinhas de canto de boca, às vezes não com um estigma tão forte quanto talvez, por exemplo, a cannabis, outras drogas. Falar que estuda cocaína tem um estigma forte também, né? Crack, sei lá. Mas psicodélicos tem aquele associação mais principalmente com uma coisa assim, né? Você já faz o sinal de paz e amor, coloca um arco-íris na cabeça, você não é tomado como sério. Ah, você estuda psicodélicos, tá. Que dia que você vai arrumar um emprego, meu filho? Hoje não, hoje é psiquiatria, é Mas um depressão. comentário comum, assim, também é muito assim, tá, mas tu estuda psicodélicos, por que tu tá usando? Porque tu quer usar, porque tu gosta, né? Eu acho que enquanto quem estuda, sei lá, cocaína ou outras substâncias assim, como ela já tem uma conotação, eu acredito que tem até uma conotação mais associada à questão da dependência, né? Então, tu tá ali estudando a cocaína, né, para curar as pessoas, né, que Total. desenvolvem dependência. O que eu ia falar é justamente isso, tipo, o que eu vejo de fora é que quem está estudando o crack, a cocaína, eu não vejo assim, né? Eu não quero dizer que não tem, mas eu não vejo estudos que sejam, tipo assim, para tratar alguma coisa, enquanto que os psicodélicos já vêm com uma premissa, né? Mesmo que sejam estudos, assim, às vezes em modelo animal, uma coisa que não é necessariamente ali linkada com um transtorno mental, né? Tipo, para avaliar, tipo, os efeitos de melhoria num quadro depressivo, eu sinto que ainda existe, vem com essa premissa já, né? A pessoa que estuda psicodélicos, algumas pessoas eu sei que elas vêm de uma forma de tipo assim, então você já é a favor. A pessoa da cocaína, talvez, e do crack, é mais assim, não, a pessoa tá ali tentando entender os efeitos, né? Porque, e aí reforça talvez, sem querer, alguns proibicionistas de, não, a pessoa tá ajudando ali, né? A gente a se proteger da... Eu sinto que tem essa percepção, né? Por mais que não seja necessariamente assim no final. Essa pesquisa recente foi feita pelo Datafolha, agora em setembro de 2023, com 2.016 entrevistados maiores de 16 anos em 139 municípios no Brasil, e perguntaram uma série de coisas, mas os dados mais importantes são, primeiro,
mais de 50%, 52% responderiam que aceitariam um tratamento como remédio, né? Utilizar um psicodélico como um tratamento médico. 33% falaram que usariam com certeza e 16% talvez, sendo que 43% não aceitariam. Então, nesse campo e nessa mesma linha de uso terapêutico, 43% se declararam a favor da legalização para uso médico, 46% contra. Está mais dividido. O que é curioso, né? Uma pessoa aceitaria o tratamento, mas não é a favor da legalização. Esses dados podem ter uma certa, algumas controvérsias aí, mas de forma geral está muito dividido, assim, cerca de quase metade da população é a favor da legalização e usaria como uso médico. Agora, se a gente fala, isso é muito curioso, foram perguntados se são a favor da regulamentação do uso ritual, o uso religioso. E aí, 25% apenas são a favor e 62% são contra. Então, para uso médico, ok, para uso religioso não pode. E uma legalização total, regulamentação geral, piorou, né? 11% são a favor e 80% são contra. Isso varia em estratos. Por exemplo, se a gente pega entre evangélicos e católicos, esses números são diferentes entre eles. Em geral, são mais conservadores no sentido de não ser a favor da legalização para todos os fins evangélicos. E também tem uma diferenciação nessa pesquisa que foram perguntados se votaram em Jair Bolsonaro ou Lula durante a última eleição. E aí vocês já imaginam o resultado, até porque tem essa questão também de estratos sociais ligados. Por exemplo, mais evangélicos votaram no Jair Bolsonaro, mas também obedece essa tendência de serem mais conservadores quem votou em Bolsonaro do que quem votou em Lula. É muito interessante porque tem uma coisa que é pouco comentada do contexto assim, dos psicodélicos, que é a pesquisa que era feita no Brasil na década de 60, assim, né? Quando a Sandoz liberou LSD para geral, para o mundo inteiro, veio LSD para o Brasil também, né? E aí tem um livro maravilhoso do Fauzi Arap, que ele é tido como guru da Maria Bethânia, né? Na verdade, ele era o diretor artístico da Maria Bethânia, mas ele se encantou pelo LSD e começou a pesquisar independente, assim, né? Ele chegou a trabalhar com a Anísia da Silveira. E aí, naquele livro do Júlio Delmanto, do LSD, História Social do LSD, ele fala que o perfil das pessoas, dos psiquiatras que se interessavam pelo LSD especificamente, na década de 60, era uma galera conservadora, completamente proibicionista, assim, né? Uma galera com uma cabeça mais bem diferente do que a gente vê hoje, assim, quando você pega os principais cientistas brasileiros que estão nos holofotes aí, né? O Siddhartha, o Toffoli, a Nicole, né? Todo mundo, você vê que aparenta ser não, eles são antiproibicionistas, claramente, abertamente antiproibicionistas, e também me parece que a maioria das pessoas que pesquisa hoje, pelo menos das pessoas que eu conheço, são mais abertas em relação a outros tipos de conhecimento, incluindo conhecimentos indígenas, né? Conhecimentos não ocidentais, assim, né? Mas, enfim, o que eu queria saber, assim, o que me parece é que as pessoas hoje que pesquisam, os pesquisadores, têm mais interesse por uma ideia mais liberal em relação às drogas, né, antiproibicionista, e mais aberta em relação a outros pensamentos, assim, que não ocidentais. Vocês concordam? Vocês acham que faz sentido? Ou vocês veem dentro da academia pessoas com um pensamento mais ligado àqueles pesquisadores de LSD na década de 60 que eram mais conservadores, assim? Nathan, eu acho que depende, viu? Eu acho que depende muito do contexto, de para onde você está olhando, porque não sei se talvez um pouco das bolhas que a gente se encontra. Acho que esses grupos que de alguma forma se comunicam, né, o FRN, Unicamp ali com o Toffoli, o FRN com o Braulio, com o Siddhartha, o pessoal da USP também, comungam um pouco dessas visões, dessas cosmovisões
que tentam se afastar um pouco dessa única função de psicodélicos como se fosse uma função que o psicodélico tivesse que desenvolver, né? Alguma coisa para chegar num lugar e que esse lugar traga um benefício prático, observável. Esses grupos, eles tendem a se distanciar um pouco disso, mas eu acho que se a gente vai olhar um pouco para um outro contexto não brasileiro, por exemplo, olhar para o Vale do Silício, onde microdoses são utilizadas para aumentar a produtividade dos funcionários, não sei se compartilha dessas mesmas visões, eu acredito que não. E aí eu acho que o perfil, tanto dos psicodélicos quanto das pessoas que fazem propaganda de psicodélicos, que às vezes a pessoa que pesquisa não está ali na prática, vamos dizer assim, industrial, na prática do mercado de quem vai usar o psicodélico, né? Mas aí eu também não sei como seria o perfil dos pesquisadores, né? Não tenho esse contato, mas tem essa diferença de visão de para que os psicodélicos serviriam, né? O psicodélico ele é para expandir a consciência e você ter um contato com a natureza e você se sentir um com o mundo e perceber o mal que, por exemplo, a emissão de gases pode fazer, e, enfim, toda essa questão de um pouco da dissolução do ego e tal. Ou o psicodélico, ele é para você melhorar o humor, estar produtivo, estar disposto, Então tem um pouco dessas diferenças. Eu acho que isso varia um pouco do contexto que a gente olha. E aí isso reflete também na pesquisa, né? Porque volta aquilo que a gente falou, a pesquisa ela tem que ser financiada. E aí o que os pesquisadores vão pesquisar? Aquilo que muitas vezes eles precisam, por meio de parcerias, produzir, né? E que esses financiadores ditam o que eles querem como produto. Então, acho que depende do contexto que a gente avalia. Eu acho que tem também um lance que é quando chegou, por exemplo, esse cenário que você pintou, né? Acho que foi a Merkel, foi a Sandoz ou a Merkel que você citou aí, que foi lá e distribuiu LSD, né, de certa forma, assim, entre aspas, para os psiquiatras, né, o pessoal estudar, enfim, conhecer e tudo mais. Pensa que naquele contexto era um contexto de que a gente não tinha passado por tudo que passou na ciência com psicodélicos posteriormente, né? Aquela esfriada bizarra nos estudos, no mundo afora, assim, que começou nos Estados Unidos ali. Então, eu acho que existe um histórico que ele... primeiro que antigamente era menos plural do que já é hoje a ciência, né? Ela era mais branca ainda, assim, esses psiquiatras, assim, o recorte ali social era uma coisa muito mais unificada do que é hoje em dia, né? E eu acho que também tem esse lance dessa carga que hoje você falar, puta, vou explorar, estudar o LSD, você já tem um background muito maior ali, né? Um contexto muito maior do que na década de 60 como uma substância nova, né? Da mesma forma que, eu não sei se essa informação está correta, mas tem um artigo, né, que eu acho que quem escreveu foi o Tarso Araújo para a UOL, há muito tempo atrás, sobre o Sasha Shulgin, né, o químico, um dos químicos aí importantes aí na síntese dos psicodélicos no século passado, que ele veio para o Brasil a pedido do governo federal para visitar um laboratório de MDMA em Niterói, em um hospital, um laboratório de MDMA funcionando em um hospital de Niterói. Eu não achei nenhuma informação que confirme isso ou que enfim, que realmente prove isso, mas isso é uma coisa que, se aconteceu mesmo, é curioso de se pensar, né, que o governo federal, na década de 80, tipo assim, uma coisa de... a gente está falando de ditadura, né? Da mesma forma que a gente pode fazer um paralelo com o MK Ultra, na CIA, estudando LSD e tudo mais. Então, eu acho que é muito mais sobre uma substância nova vindo, antes de um período onde a gente já tinha categorizado que isso são psicodélicos, drogas que as pessoas tá atrelado ao movimento hippie, à contracultura e tudo mais, né? Então, eu vejo tem um pouco disso talvez também, sabe? Só complementando, assim, eu acho que a sensação que eu tenho é que quando a Sandoz, ela distribui, né, ela envia, então, né, o LSD para médicos, psiquiatras, né, psicólogos, se eu não me engano também, ela faz essa doação, né, com uma contrapartida, que é relatar os resultados, né, relatar os efeitos com seus pacientes. Então, nada, na verdade, assim, nada mais é do que fazer uma pesquisa sem muito critério, né,
sem um comitê de ética, né, podendo dizer o que que pode, o que que não pode, e muito mais essa perspectiva exploratória desses efeitos, assim. Então, na verdade, a gente tinha alguns indícios, né, sobre efeitos benéficos, mas isso foi colocado assim dentro da clínica, digamos assim, né, não em condições, em contextos, primeiro, né, só em contextos experimentais, controlados, dentro de espaços de produção de conhecimento como é a universidade, né, isso foi feito sem muito critério. E além disso, assim, eu acho que era o início, assim, do uso social mais disseminado dos psicodélicos, né, na década de 50 e 60. Então, o uso social, o uso recreativo dessas substâncias como o LSD era usado por grupos, né, que tinham uma característica, né, específica, né, galera da contracultura, galera que questionava um monte de coisa, né, o status quo da sociedade. Eu acho que hoje em dia, né, eu concordo, é diferente, tanto pela quantidade de conhecimento que a gente já tem, mas a gente observa, inclusive, os grandes nomes da ciência psicodélica no Brasil em vários eventos públicos de assumirem que já usaram, que já fizeram consumo, né? E claro que a gente sempre tem que tomar cuidado para não é o fato da gente de alguém dizer que já fez o consumo dessa substância e pode ter tido um efeito positivo, não é diferente de propagandear e dizer que as pessoas precisam usar, né? Não estou dizendo aqui que existe uma irresponsabilidade nisso, mas eu acho que é muito mais tranquilo, digamos assim, as pessoas assumirem que consumiram, que consomem hoje em dia substâncias que não estão legalizadas, né? E que, inclusive, quando a gente pensa nos critérios para que algumas substâncias se mantenham na legalidade, como o álcool e o tabaco, e outras na ilegalidade, como a maconha, a cocaína, enfim, que é uma droga que tem maior potencial de criar dependência. Mas, por exemplo, os psicodélicos, né, como o LSD, os cogumelos, que são das drogas que têm o menor potencial de gerar dependência. Na verdade, isso é questionado, né? A gente não, a princípio, a gente não tem evidência de que essas substâncias elas possam gerar dependência. E uma das características para que a gente acredite nisso, tanto que a gente não vê usuários, né, que queiram consumir, que sintam fissura por consumir cogumelo ou LSD. E também tem uma questão que a experiência é extremamente intensa, longa, né? Então a pessoa toma e ela viaja, ela fica ali sob efeito durante várias horas. O LSD chega a 12 horas. Isso é uma característica, pensando em psicofarmacologia, né? Que é difícil a pessoa querer repetir a dose, né? Assim tão rapidamente, porque é isso, a experiência ela é gigantesca. É muito diferente se a gente pegar num outro ponto, assim, o crack, né? O crack que é fumado uma pedra, por exemplo, bate o efeito muito rápido, né? Em segundos. E o efeito também, assim como vem, ele vai muito rapidamente. Então, esse tipo de distinção farmacológica é o que faz, né? O que ajuda, um dos fatores que faz com que, por exemplo, o crack seja uma droga que tem um potencial de abuso e de criar dependência muito maior do que outros, como, por exemplo, os psicodélicos clássicos, né? Mas também a maconha, que ela também tem o potencial de gerar dependência, sim, a gente sabe disso, mas é muito menor do que, por exemplo, inclusive o cigarro, a nicotina. Para a gente encerrar, eu ia perguntar para o Lucas sobre a pesquisa que está sendo feita com DMT lá no Instituto do Cérebro, né? Que é um projeto grande também, importante. E perguntar também para todo mundo o que vocês acham que seria legal do Brasil pesquisar, o que vocês sentem falta de ver sendo pesquisado cientificamente no Brasil aqui também? Certo, vamos lá. Então, atualmente, na UFRN, ao invés de se estudar a ayahuasca como uma substância, né, uma bebida preparada de duas plantas com uma série de compostos ali dentro, decidiu-se estudar isoladamente a dimetiltriptamina, DMT, para tentar entender melhor os efeitos dessa molécula psicofarmacológicos, né, em relação a medidas de saúde mental em voluntários saudáveis e voluntários com depressão resistente ao tratamento. Então, os estudos que estão sendo conduzidos agora estão sendo feitos desse modo, utilizando a dimetiltriptamina isoladamente através de um processo de administração por inalação. Ela é vaporizada e o voluntário inala esse vapor e os efeitos são muito rápidos, intensos e também passam rápidos. A experiência
ela tem uma duração aí de 20 minutos, 30 minutos, mas o pico dos efeitos mesmo dura de 5 a 10 minutos, é muito rápido. Isso tem uma série de implicações, que a principal delas é a viabilidade da intervenção como uma possível intervenção em saúde pública futuramente. Existe uma dificuldade grande para implementar a terapia psicodélica em sistemas de saúde, especialmente saúde pública, porque a experiência é muito longa, o acompanhamento terapêutico de facilitadores, de terapeutas, demanda muitas horas dessas pessoas. O local onde elas estarão, por exemplo, no contexto hospitalar também, elas têm que estar internadas. Tudo são recursos que, para pensar numa implementação do sistema público, é muito complicado, não só no Brasil. Em outros países também estão enfrentando essa dificuldade agora. Então, uma intervenção de 30 minutos, em que, claro, tem todo um processo de preparação prévio, que a pessoa passa por um acompanhamento, um suporte psicológico, físico e psicológico. No dia da sessão, ela chega bem antes, tem todo um preparo, não é que ela vai ficar lá em 30 minutos e vai voltar para casa, ela fica lá, aqui no caso do estudo, ela fica a manhã inteira e até umas 2 da tarde, por exemplo. No entanto, a parte mais crítica, que é a parte da administração da substância quando ela está sob efeito ali propriamente, é muito rápido. E algumas partes ali, antes e depois, não precisa da presença, por exemplo, dos terapeutas e tal, é mais a equipe médica que está conduzindo. Isso também está sendo feito no intuito de estudar e, quem sabe, tornar viável uma terapia psicodélica para ser futuramente uma terapia, por exemplo, no SUS, né? Isso está um pouco longe de acontecer, vamos ser honestos e realistas, mas de algum lugar tem que partir, né? E pode ser que um estudo como esse mostre que uma terapia de intervenção relativamente breve tem efeito terapêutico para a depressão. Esses estudos eles são feitos com Ns, né, de aproximadamente 30 participantes em cada grupo. Eles são feitos também controlado por placebo, e é isso. Galera, esse papo foi gravado no final de 2023 e de lá para cá, alguns estudos dessa pesquisa com DMT inalado na UFRN foram publicados. Um deles é um estudo com 25 voluntários saudáveis para testar a segurança e a tolerabilidade dessa intervenção, onde foi verificado que os efeitos adversos foram leves e transitórios e os parâmetros fisiológicos avaliados se mantiveram dentro de limites seguros. O outro estudo foi feito com pacientes com depressão resistente, mostrando aí uma ótima resposta. Cerca de 80% dos participantes responderam e cerca de 67% ainda tinham essa resposta favorável, ou seja, uma redução da depressão até um mês depois da intervenção, quando foi testado novamente. Esses estudos, liderados pela equipe do professor Drauzio de Araújo, em que os primeiros autores são o professor Marcelo Falck Carvalho e a professora Isabel Wisner, são os mais recentes publicados na ciência psicodélica brasileira, demonstrando aí que o Brasil continua nessa ponta de lança com os psicodélicos. Em relação à sua pergunta, Nathan, o que a gente acha importante mais ver aqui no Brasil, né? Eu acho que eu vou deixar o pessoal responder enquanto eu penso aqui, que tem que pensar mais. Eu sinto falta de ver mais estudos com psilocibina, porque a gente tem uma série de espécies, né, de cogumelos que produzem psilocibina no Brasil, né? O principal é a Psilocybes cubensis, então que dá no pasto, né? Então a gente tem uma área bastante extensa com produção in natura da psilocibina. Não diria assim, não vou dizer especificamente para abordar alguma questão específica, assim, algum transtorno psiquiátrico específico. Acho que seria importante, por exemplo, estudar, sim, o efeito, né, da psilocibina na depressão, né? O Brasil, seria muito interessante se o Brasil pudesse participar do estudo, né, nesse avanço para poder legalizar, criar um corpo de evidências mais robustas sobre o potencial terapêutico da psilocibina no tratamento
da depressão, né? Porque tem variações culturais importantes. Mas eu diria, principalmente esse psicodélico, porque é um psicodélico que a gente tem aqui, né? Diferente, por exemplo, da mescalina, que é encontrada num cacto que também tem aqui, né? Mas eu acho que é menos abrangente, né? Acho que pensando em território nacional, em biodiversidade, a psilocibina, né, dentro desses cogumelos seria bastante interessante. Eu acho que o que eu sinto falta, na verdade, não é que não exista, mas eu acho que merecia, na minha nada humilde opinião, eu acho que merecia ganhar mais destaque, crescer mais, e ganhar mais investimento, principalmente. É ver os psicodélicos furarem a bolha higienista do potencial terapêutico, no qual eles foram enclausurados. Eu acho que eu sinto falta disso, sabe? Psicodélicos têm efeitos terapêuticos para diversas condições e doenças? Tem. E para além disso, né, a gente tem aí muitos psicodélicos que são naturais, que são plantas, que são fungos, que são utilizados há centenas de anos por diversos povos, por povos indígenas, por povos, né, de diversos lugares, e eles não usavam simplesmente para tratar uma doença ou para tratar um mal-estar, mas eles utilizavam por diversas coisas, né? E nesse momento que a gente vivencia, eu acho que eu vejo os psicodélicos muito enclausurados nessa caixinha que foi desenhada e higienizada para que eles sejam um remédio para uma doença mental. Ainda tem mais essa especificação assim, né? Eu acho que eu queria ver os psicodélicos furando essa bolha, sabe? Psicodélicos em outras questões, mostrando também, acho que aproximando para outras cosmovisões que não fossem simplesmente de ver uma doença, tratar uma doença. Não, e o que tem para além disso? E o não adoecer? Sabe? E outras questões do ser humano, dos seres vivos, né? Para além dos seres humanos, que os psicodélicos são utilizados, não com esse nome, não com o desenho clínico no qual a gente conhece, mas que eles são muito efetivos. Eu acho que eu gostaria de ver isso crescendo mais e ganhando mais destaque. E só um comentário que a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, ela não a concepção de saúde não é a ausência da doença, né? Eu acho que vai muito de encontro ao que tu tá trazendo, né? Então, que formas que a gente poderia ter de promover também saúde, né? Bem-estar e de maior conexão entre as pessoas, né? Conectividade com a comunidade, com a natureza, e etc. Eu acho, assim, falta tudo, né? Todos os estudos são bem-vindos. Tem poucos ainda, tem muito pouco. Mas, para diferenciar um pouco também do que já foi falado, que eu concordo, eu tenho pensado que o Brasil tem um campo de estudos enorme dentro do uso religioso da ayahuasca. Religioso, ritualístico, porque, né, no Brasil existem milhares de pessoas que fazem esse uso, comunidades inteiras que utilizam regularmente. Então, por exemplo, estudar pessoas que consomem há décadas ayahuasca, pegar pessoas que estão entrando nas comunidades, vão utilizar pela primeira vez, e depois segui-las, e que isso mudou na vida delas, fazer questionários, fazer entrevistas, enfim. Tem um campo gigantesco aí para fazer pesquisa com ayahuasca nesse contexto coletivo, né? Então, são estudos mais de natureza observacional e não estudos clínicos, né? Eu acho que a gente acaba importando muito, não só nós, né? Acho que é uma tendência na ciência mesmo, assim, de o modelo do ensaio clínico. E aí dá muito valor para isso, como já foi mencionado aqui em outras coisas, mas todo esse campo em paralelo que, na minha opinião, é um pouco negligenciado, né? Eu, por fim, queria colocar também que nem tudo são pedras. Quer dizer, tem as suas vantagens fazer ciência psicodélica no Brasil também. Uma delas é essa que a gente já falou, né? Por exemplo, no caso da ayahuasca, a facilidade de acesso à substância é só no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em outros países,
para fazer estudo clínico com ayahuasca e outras substâncias atualmente, é preciso ter um padrão de essa substância, né? A substância que vai ser utilizada, ela precisa ser produzida num padrão farmacêutico que é muito difícil e caro para ser viabilizado. Então, mesmo que a pessoa consiga, por exemplo, importar uma ayahuasca, ela não vai poder utilizar essa ayahuasca, porque ela precisa ser produzida num padrão específico. No Brasil, a gente não tem isso, então a gente tem uma facilidade para fazer estudos, além de que questões também de ordem de éticas, né? Muitas vezes em outros países, os comitês de ética para fazer estudos clínicos, principalmente, eles são muito rigorosos, muito burocráticos, são uma regulação, um arcabouço regulatório muito estrito. Isso também, muitos estudos que a gente já fez no Brasil, da forma como foram feitos, não seriam autorizados em outros países. Não que sejam de menor qualidade ou menos rigorosidade, é que precisam obedecer a um arcabouço regulatório específico ali, em que ficaria muito mais difícil, mais do que já é, realizar. Então, no Brasil, a gente também tem algumas facilidades. Não sei se as facilidades são maiores ou menores que as dificuldades. Eu acho que as dificuldades são maiores. Eu posso estar sendo tolo aqui, mas, tipo, eu fico pensando assim, será que uma pessoa lá da Bósnia terminou a faculdade, consegue olhar e falar, pô, eu quero estudar esse tema, fazer uma tese de mestrado sobre isso no meu país, assim? Óbvio, eu estou usando um exemplo específico, pode ser que algum de vocês fale, não, mas calma aí, tem um polo de pesquisa na Bósnia que é muito forte, como LSD, mas, tipo, dizendo que a gente é uma potência, né? Tipo, o Brasil, ele é uma potência, muito com coisas que a gente trouxe, com isso que o Lucas falou também da ayahuasca. Eu vejo que tem os pedras, mas também tem as facilidades, né? Agora, para mim, assim, respondendo o Natan, eu de fora, assim, mas umas coisas que eu gosto muito de acompanhar as discussões que acontecem fora sobre psicodélicos e gosto de acompanhar quando que elas chegam no Brasil, né? Porque tem um delay, ela demora, é que nem novela da Globo, né? Então, uma coisa que eu percebo que falta, e não é necessariamente do estudo em si, mas eu acho que falta mais uma discussão, um amadurecimento de uma discussão sobre as particularidades que existem em estudar psicodélicos, né? A gente está falando de uma questão de duplo cego que é muito mais, abre muita margem, né? Para a gente entender como que a gente consegue fazer um estudo e isso funcionar, se é que funciona. Eu acho que existe algumas discussões ali que as pessoas no Brasil, principalmente quem não estuda psicodélico e gosta de martelar sobre psicodélicos, elas tentam enquadrar esse tipo de estudo como se a gente estivesse estudando só mais uma outra substância, sei lá, como se a gente estivesse estudando café. Então, eu sinto que existe uma discussão muito forte, aí no Brasil mais particular ainda, por causa da nossa história, né, do nosso país, das religiões ayahuasqueiras e do uso tradicional de substâncias enteógenas, né? Então, eu sinto que além disso, também falta uma discussão maior de como que a gente vai interagir com esses conhecimentos, né? Lá fora já existe, a gente vê coisas que a gente não gosta muito, né? Caminhos que não são muito justos, mas aqui a gente pode ter uma potência muito forte, tanto para ser muito injusto o que acontece, o que vai continuar acontecendo e vai seguir acontecendo, quanto para ser um exemplo, assim, de tipo, como que a gente consegue fazer uma ciência que dialoga com esses saberes ancestrais, né? E para isso a gente vai ter que discutir essas particularidades de se estudar psicodélico, né? Eu acho que isso vai cada vez mais ser mais forte. Eu acho que é isso. E uma última coisa. Acho legal também, seria interessante, o Bruno Ramos que me falou isso em uma entrevista uma vez, que a gente tem aqui, por causa das religiões ayahuasqueiras, por causa dos rituais de ayahuasca em diversas ramificações, a gente tem uma área muito grande, muito fértil para estudar o set and setting, né? O estado mental e que como o ambiente influencia numa experiência psicodélica, né? Então isso também seria interessante, talvez a gente possa até ser uma boa fonte de estudos para isso no futuro, sei lá. Acho que vale a pena mencionar rapidamente também, como eu citei, essa necessidade de estudos observacionais. Atualmente está sendo feito um estudo lá pela equipe do professor Daniel Mograbi, juntamente com o psiquiatra Márcio Longo. Eles estão entrevistando e pegando questionários de pessoas antes de uma experiência e depois da experiência com a ayahuasca. E uma outra coisa que eu acho que está faltando, não só na pesquisa brasileira sobre psicodélicos, mas de uma forma geral, global,
e que o Brasil tem tudo para dar esse pontapé, é de incluir nas pesquisas as populações que muitas vezes não são inclusas, né? Então, a gente vai ver as pesquisas como psicodélicas e geralmente o perfil de pessoas, o perfil sociodemográfico, ele é muito parecido, né? São pessoas com alto nível de instrução, são pessoas geralmente brancas. Quando se fala em pesquisas, né, não feitas no Brasil, são geralmente pessoas do norte global, né? E aí eu acho que o Brasil tem justamente tudo para ir contra essa maré e trazer uma representatividade que seja um pouco mais palpável para a nossa realidade, que é incluir pessoas negras, que é incluir pessoas indígenas, que é trazer essas populações que já faziam uso de psicodélicos antes disso se tornar mainstream, que é incluir pessoas que anteriormente eram incluídas, né, eram objetificadas nas pesquisas com psicodélicos, mas não de uma forma positiva. A gente pensa, por exemplo, nos estudos não, né, mas nas experiências que foram feitas em prisões no século passado, onde os prisioneiros, né, majoritariamente negros, eram submetidos a doses cavalares de psicodélicos para se avaliar o que acontecia, como se aquilo fosse um objeto, não um ser humano, né? Nem mesmo um animal de modelo experimental, um rato ou um camundongo que a gente utiliza hoje, nem mesmo esses animais são tratados como essas pessoas foram tratadas, e elas eram tratadas assim porque queriam-se esses dados. E hoje, essas pessoas, essas mesmas populações, continuam afastadas do cenário psicodélico, né? Eles ou estão no estigma de ser um drogado, uma pessoa que quer ficar doidona, que, né, tem um desvio de caráter, que é imoral, ou então essa pessoa se afasta totalmente disso, essa pessoa não é incluída, né? Então, eu acho que o Brasil tem tudo para fazer isso. Eu acho que eu sinto muita falta disso nas pesquisas de forma global, mas principalmente aqui no Brasil, pelo perfil que a gente tem, né? O perfil de pessoas do Brasil, a cara do Brasil não é a cara que a gente vê nas pesquisas científicas. Eu sinto muita falta disso. Eu queria agradecer todo mundo que ouviu até aqui e a todos os presentes aqui nesse episódio. Se você não ouviu os outros episódios do Ciência em Transe, vai lá dar uma conferida no feed do podcast, porque tem muito conteúdo para você sobre psicodélicos. E não deixe de acessar o Ciência Psicodélica lá no nosso site, cienciapsicodélica.com.br, ou no Instagram, que é o @psicodélicaciencia. Se você curtiu esse episódio, considere dar 5 estrelas, porque isso ajuda o nosso podcast a chegar em mais pessoas, né? E claro, só relembrando, né? Se você quiser apoiar o projeto financeiramente, é sempre bom, a gente sempre aceita aquele Pix que você pode dar no livepix.gg/ciência psicodélica. É isso, pessoal. Um grande abraço, um beijo e até a próxima.